liderança nessa era complexa. E a Júnia, gente, ela é CEO da 8 Consultoria. Ela é consultora de projetos da área de sustentabilidade, da área de inovação, de desenvolvimento de liderança e também de programas comportamentais, né? Ela é palestrante e coordenadora do MBA em Inovação e Sustentabilidade da PUC Minas e mais uma série de outras coisas, Júnior. Então, é muito prazer, é com muito orgulho que eu passo a bola para você, tá? E a universidade hoje agradece ricamente você ter aceitado a proposta de estar aqui finalizando e encerrando o nosso quintenário. Eu que tenho que agradecer. Muito obrigada, Leonardo. Muito obrigada ao Rodrigo também pelo convite, né? Ao Flávio aí de Floriano, que foi quem indicou meu nome. Eu tive a honra também de ter com ele lá na Universidade de São Caetano do Sul, em uma apresentação. Agradecer a todos os presentes, né? Eu sei que hoje é sexta-feira, 20 horas, né? Estamos todos preparando para o final de semana. Parabenizar o administrador, né? O mês do administrador não é só um dia, né? O mês é o ano, porque nós estamos passando por um momento de grandes desafios, né? Importantes para ressignificarmos, né? Todos os nossos propósitos aí. E é com muita alegria que eu estou aqui hoje falando para o Estado. Inclusive, eu tive a honra também de conhecer pessoas aí do Piauí, numa imersão que eu fiz recentemente ao Vale do Silício, né? Eu não sei se elas estão presentes, fiz um convite, é do Colégio Lerote, elas estiveram comigo na imersão que aconteceu no início do ano. Eu vou contar um pouquinho para vocês também sobre, né, essa experiência. E, bom, quando o Leonardo falou aí sobre o meu currículo, realmente, para a gente, quando a gente começa a ler e fala, poxa, já fiz isso tudo, né, eu não posso nem contar, porque senão as pessoas vão ficar, vão desconfiar de quantos anos eu tenho, né, eu não posso falar a minha idade. Mas eu vou contar um pouquinho da minha história, bem breve, assim, porque que eu me apaixonei pela sustentabilidade, pela inovação, e hoje eu estou aqui falando de liderança, tá? E falar um pouco também como nasceu a 8 Consultoria. Bom, quando eu iniciei a carreira, na verdade, eu estava estudando, né? A minha base é comunicação social, minha formação, e eu tive a oportunidade de participar de uma seleção e fui, né, a escolhida para ser gerente de produtos da Samsung Regional Minas Gerais. Eu era muito jovem ainda, né, iniciando na faculdade, algo que para mim era tudo muito novo, mas foi um desafio muito importante, né, e que hoje eu trago como uma grande experiência aí para os meus negócios. Depois disso, eu fui estudando, né, entendendo também os processos, quais seriam as minhas escolhas, já que a área é uma área muito rica em que a gente pode escolher várias atuar ou na comunicação interna ou externa, né. Eu comecei a buscar sentido, né, entender assim, olha, como que eu posso agregar, ir além, né, daquilo tudo ali que a gente conhece na área de gestão, que eu estava conhecendo na área de gestão. E eu tive a oportunidade de integrar um projeto de uma grande companhia de Minas Gerais, que é a CEMIG, e esse projeto falava sobre reunia especialistas, pesquisadores, doutores do Brasil e fora do Brasil também, para falar sobre o futuro da energia. Isso em 2002, tá, gente? Aí vocês vão fazer as contas aí. Bom, e aí eu me apaixonei pelo tema, foi aí que eu fui conhecer o que era sustentabilidade, atuação, né, como que eu poderia atuar aí futuramente, né, e me especializar em outras áreas que me desse bagagem para que eu pudesse estar aqui hoje, né, inclusive falando para vocês um pouco dessa experiência. E não parou por aí. Em 2007 eu tive a oportunidade de fazer uma grande conferência que reuniu a ONU, reuniu a rede social latino-americana, empresas, o governo, a sociedade, em prol de iniciativas mais prósperas, né, economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente corretas. E aí que nasceu a ideia, eu já tinha empreendido também, aí eu não contei, né, a trajetória de 2012 e 2007, mas aí surgiu a ideia de empreender a 8 Consultoria, a partir de 2 objetivos do milênio, na época, né, porque eram 8 objetivos, hoje já são 17,
e do sétimo e do oitavo. Então, eu empreendi a 8 Consultoria com foco no desenvolvimento humano, desenvolvimento das pessoas e na preservação ambiental. E com isso foi evoluindo, tá? Aí vocês vão saber mais um pouquinho por que liderança, né? Inovação e sustentabilidade diferenciais da liderança da era complexa. Falar desse tema hoje, o ENAC, Desafios e Estratégias Empresariais em Tempos de Crise, é uma honra, gente, porque eu venho pesquisando ao longo, né, desses anos aí, e através dos projetos de consultoria e também atuando na área acadêmica, como o professor Leonardo falou, eu sou coordenadora de um MBA em Inovação e Sustentabilidade na PUC Minas. É uma honra estar realmente trazendo essa experiência, né, e os resultados disso tudo aqui, hoje, nesse encontro. Bom, o ano passado, ou melhor, em 2017, eu comecei uma pesquisa com líderes e CEOs, e nós iniciamos um projeto chamado WCS, que é o desdobramento das ODS da ONU nas estratégias das organizações. Por que nasceu, né? Qual foi o interesse disso tudo? Reunir líderes, gestores, empresas, sociedade e também instituições de ensino, além disso, o governo, para discutir quais seriam os cases, né, mais adequados para que a gente pudesse trazer mais engajamento para os líderes, trabalhar mais projetos que pudessem melhorar a qualidade de vida das pessoas, a questão do ar, né, trabalhar projetos para as mudanças climáticas dentro das organizações. Como nós atuamos com indústria, né, a gente tem um know-how aí de 11 anos, a 8 nasceu, já tem um tempo, né, tem 11 anos que está no mercado, a gente trouxe a reunião, né, desses líderes e diretores dessas empresas com os exemplos, e no último, que foi em 2018, nós reunimos também startups e empresas, micro e pequenas empresas, para trocarem experiências e trazerem também, né, o seu pensamento da startup, né, o pensamento exponencial, que eu vou falar um pouco dessa era complexa. E aí é que deu o start, né? Vamos começar a trabalhar essas características e de que maneira a gente pode colaborar, né, para a formação desses líderes, ou até mesmo desses incentivo a esses cases, para que a gente pudesse desdobrar o 17º ODS da ONU, que é o ODS das parcerias, né, em prol da prosperidade. Bom, inclusive, gente, eu escrevi um artigo, tá? Tá no meu LinkedIn, depois eu vou passar para vocês fiquem à vontade também, sobre esse tema, ok? Bom, e o ano passado, né, não podia ser diferente, eu, mais uma vez, em busca de novas soluções para implementar, não somente na UF, mas que a gente pudesse trazer novas parcerias, eu tomei a iniciativa de ir até o Vale do Silício. Não pude ir no final do ano, fui no início do ano, e nessa imersão que eu fiz, eu consegui fazer algumas parcerias, inclusive também, vocês vão ver que tem um canal nosso, é o canal 8, onde nós reunimos esses líderes e gestores profissionais que estão fazendo mudanças, né, mudanças atuais e se preparando para aquelas que estão por vir, porque a gente só está ainda vivenciando, né, as incertezas aí da pandemia. E posterior a isso, a gente tem que estar preparado, né. Bom, e aí eu reuni conteúdo suficiente, falei, poxa, agora nós vamos para o digital, levar o nosso conteúdo para o digital também, para que a gente possa fazer uma rede mesmo, conectar o máximo possível. Hoje eu estou aqui, inclusive, numa conexão com vocês, para que a gente tenha mais pessoas, mais líderes, mais gestores, mais administradores, que pensem em soluções, que tenham uma visão mais global, mas que haja local, né, de acordo com as demandas daqueles stakeholders, pensando na sustentabilidade, mas trazendo a tecnologia como um braço para melhorar, né, todas essas questões que a gente está vivenciando aí com os impactos da pandemia. E aí, eu vou começar, né, eu já fiz uma introdução aqui, falando de alguns perfis. Vocês fiquem à vontade, porque eu gostaria que vocês colocassem para mim no chat quais são as características comuns
desses perfis que eu vou colocar aqui na minha apresentação, ok? Vamos lá. A pergunta é: como é ser um líder? Tá? Você pode responder aí e, levando em consideração esses 3 perfis que eu coloquei aqui e mais esse. Respondam para mim, por gentileza, quais são as características, né, diante da pergunta que eu fiz inicialmente, como é ser um líder, considerando esses 4 homens, né, da história, que fizeram história. Eu gostaria que vocês colocassem aí no chat, tá? Bom, vamos falar do Ayrton Senna, né? Como é ser um líder. Ayrton Senna. Ayrton Senna, algumas pessoas aqui provavelmente não... a apresentação não está aparecendo? Desculpa. Agora sim, vai aparecer. Desculpa que nós vamos compartilhar aqui. Realmente, ela está tendo uma... Não tem problema, tá? Eu vou falar dos perfis e vocês me falem, por gentileza, aí, o que vocês consideram características comuns de como é ser um líder, considerando esses 4 perfis. O primeiro deles é o Ayrton Senna. Eu escolhi um esportista brasileiro, né? Altamente disciplinado, mas que sempre teve um grande objetivo, né? O outro é Martin Luther King. Todos nós aqui sabemos, né, que ele lutou pelos direitos civis dos negros e mobilizou muita gente. O outro é o Muhammad Yunus, tá? Que é considerado o banqueiro dos pobres. Ele tirou várias famílias da pobreza através do microcrédito em Bangladesh. E o quarto deles é o John Kennedy, né? Que nós sabemos aí que iniciou, inclusive, um dos discursos dele sobre, né, a decisão da corrida espacial foi no dia do meu aniversário. Vocês nunca vão esquecer isso, no dia 25 de maio. Não ano, tá, gente? Eu não tinha nascido ainda. Bom, eu gostaria de saber de vocês, né? De vocês, quais são as características comuns desses 4 homens que eu falei aqui. Se vocês não conseguiram ver, parece que a apresentação não está sendo exibida aqui, ó. Vou tentar novamente, tá? Conseguiram ver? Vocês estão colocando aqui para mim no chat? Não, né? Então, realmente, não está me dando essa opção aqui em compartilhar, não, viu, Leonardo? Então, nós vamos continuar do jeito que está sendo apresentado. Acho que o pessoal aqui consegue. Bom, vocês querem me falar? Eu posso lançar, né, quais são as características comuns às 4 líderes e por quê? Esses 4 nomes. Vocês conseguem colocar aqui para mim no chat? Não, né? Não conseguiu ver mesmo, não. Bom, eu fui buscar na história, né? Na história, quais eram características desses líderes, tá? Iniciando a minha pesquisa. E aqui eu coloquei o Ayrton Senna, o Martin Luther King, o Muhammad Yunus e o John F. Kennedy, tá? Bom, eles me trazem, então, aliás, eles têm, né, características comuns, e uma delas que eu identifiquei, por exemplo, o Ayrton Senna, o sonho dele era que todas as crianças estivessem na escola, né, e não sei se vocês sabem disso, é claro que vocês devem acompanhar, o Instituto Ayrton Senna conseguiu atingir milhares de crianças através dessa obra, né, que ele deixou. Isso era feito bem antes, né? A gente só consegue ver com muito mais agora, né? Como que funciona, porque nós temos internet, naquela época não tinha. Talvez a gente saberia mais sobre esse desejo do Ayrton Senna.
o Martin Luther King, ele mobilizou várias pessoas em prol dos direitos civis dos negros, né? O Muhammad, como eu disse, ele tinha uma frase que ele falava o seguinte: não há paz com pobreza, né? Não há paz com a pobreza. Então, o sonho dele era que as pessoas saíssem da pobreza. Então, ele criou esse microcrédito. A Isabela Cristina está falando aqui diferentes de várias formas, mas tem em comum pessoas que acreditam neles e nas suas ideologias. Ótimo, perfeito. Por que será que eles acreditam nas ideologias deles, hein, gente? Por que será? Pode. E o John Kennedy, ele tem uma frase muito, né, particular dele, inclusive, que é assim, ó: nós escolhemos ir à Lua nessa década não porque será fácil, e sim porque será difícil. Vai servir para organizar e medir melhor as nossas habilidades, tá? Eu gostaria que vocês me falassem 4 características. Se a gente não conseguir projetar, não tem problema, tá? Os slides aqui depois eu posso deixar à disposição, vocês podem ter acesso aí através do Rodrigo, do professor Leonardo também. Eles tinham, gente... Alguém aqui vai querer responder? Eu posso continuar, então? Um propósito bem definido, né? A Isabela falou aqui, ó, ela falou sobre diferentes formas, mas é em comum pessoas que acreditam neles e em suas ideologias. Ou seja, todos eles tinham um propósito, né? O Ayrton Senna, o propósito dele era na educação. O sonho dele era que todas as crianças pudessem ter acesso, tá? Acesso às escolas. O Martin Luther King é que as pessoas fossem iguais, que não tivessem direitos, aliás, que os direitos, né, fossem igualitários. E o Muhammad, que as pessoas pudessem sair da linha da pobreza e prosperar, tá? Além disso, o nosso aí, o John Kennedy, ele tinha como propósito, né, levar e expandir, levar o homem à Lua, né? Bom, além do propósito bem definido, eles tinham crença na humanidade, crença nas pessoas, senso de coletividade e inovação, tá? 4 características que eu gostaria que vocês guardassem para que a gente pudesse refletir sobre isso, né? Mais para frente aí, tá bom? Bom, e hoje, como é que é ser um líder? Eu trouxe isso da história, eu fui pesquisar alguns líderes, né? E hoje, como é ser um líder? Essa pergunta foi feita a alguns dos diretores, líderes, gestores que nós temos contato através das empresas, né? E nós identificamos algumas características. E essas características, gente, são características muito semelhantes, né, ao que a gente viu, ao que a gente percebeu, né, e o que eu identifiquei aí através desses líderes que eu mostrei, esses homens, as características que são comuns. As respostas foram: tem que ter um bom relacionamento interpessoal, né, inteligência emocional, saber lidar com as emoções. Não é fácil, nós estamos praticamente tendo que aprender, desaprender e reaprender. Tem que ser inovador, inspirador, compreender a sustentabilidade e agir. Incentivar empreendedores, tá? É outro ponto que a resposta, né, desses líderes aí pra gente, que eles falaram que nessa pesquisa que nós fizemos, tá? Existe alguma diferença? Se a gente tivesse no presencial, eu tenho certeza que a nossa conversa ia se estender por muito, porque aqui tem muita gente e gostaria de deixar o seu depoimento e complementar, né, aquilo que eu estou trazendo aqui como referência, né, do que nós tivemos aí entre essa pesquisa histórica, através desses perfis, e as respostas aí desses líderes que nós fizemos uma pesquisa para entender como é ser um líder hoje. E aí, quando a gente fala de hoje, a gente está falando de uma era complexa, né? É uma era complexa, são tempos exponenciais, impactados por questões que até o Ricardo, né, agradecê-lo pela apresentação aqui,
muitas coisas que eu não sabia do Piauí, ele colocou, sobretudo, né, do ponto de vista da inovação. E como é que é ser um líder, então, na era complexa, né? Essa era que é marcada por duas grandes fases, aliás, são duas grandes frentes, né? Ela é marcada pelas tecnologias e pelas ferramentas de comunidade, de colaboração. Peter Diamandis, que é o cofundador da Singularity, ele tem um livro, vou colocar aqui para vocês, Abundância. O futuro é melhor do que você imagina, ou do que você pensa, tá? E é bem interessante o ponto de vista dele, porque ele fala assim, esse livro, inclusive, ele foi lançado, acho que em 2012, se não me engano. Só que ele nunca foi tão, né, no momento que a gente está vivenciando aqui, eu até uso uma expressão que quem gosta de rock aqui vai entender, e hoje é sexta-feira, é dia do rock, né? Ele fala o seguinte, que antes a gente pensava, antes das tecnologias, né, Big Data, inteligência artificial, computação, enfim, nós tínhamos um pensamento muito mais linear, muito mais local, né, ao espaço de um dia para o outro. Então, a gente sempre tomava decisões baseadas nas nossas necessidades e algo que a gente... Era sempre... Dar um exemplo para vocês, tá? Nessa minha visita ao Vale do Silício, eu tive numa empresa de robótica. E aí, numa entrevista que eu fiz com um empreendedor dessa empresa, ele falou, Júnia, daqui a 5 ou 10 anos, tudo aquilo que vocês, né, o formato de aprendizagem de vocês, ele vai mudar completamente, né? Muito bem, aqui o Leandro está falando que eles acreditam com veemência nos seus objetivos e sonhos e nunca deixaram de correr atrás deles. Ótimo. Propósito, né, Leandro? Você reforçou aqui o que a gente tinha colocado, mas muito bom. E aí, ele diz assim, ele falou assim, olha, Júnia, todo aquele formato de educação que vocês têm, essa parte de aprendizagem, vai mudar daqui a 5 ou 10 anos. E olha que interessante, que ironia, né, gente? Eu cheguei aqui no Brasil, 5 dias após a minha chegada, mais ou menos 5 dias, as fronteiras foram fechadas em função da pandemia de Covid-19, tá? E aí, nós tivemos que fazer o quê? Trazer as nossas empresas, né, para dentro de nossas casas. Nós tivemos que mudar completamente o comportamento, né, o uso de máscaras, né, o uso de álcool em gel, enfim. Mas o fato da gente ter vindo para os home office, né, trabalhar de casa, acelerou também, né, a nossa habilidade que estava ali. Eu falo que até nosso potencial de lidar com o digital, porque a gente sabia fazer isso, mas não com tanta... não tinha, né, essa pressa. Então, esse pensamento nosso ainda não era exponencial. E aí, a Covid ensinou uma coisa pra gente, tá? Eu gosto de dizer assim, que nessa era complexa, né, nós temos o AC/DC, tá? O antes do Covid, né, e o depois do Covid. Quem é do rock aqui sabe o que eu tô falando. A Ana Cleide aqui, ó, tá falando, o líder precisa saber se expressar e se comunicar de forma clara, dar exemplo, resolver problema. Muito bem, Ana. Você vai ver que isso tá na mira também dos investidores, tá? E aí, quando eu falar de sustentabilidade, você vai conseguir complementar aí o seu pensamento. Muito bom. E aí, eu falei, né, do pensamento exponencial que a Covid trouxe, né? E a gente está aí com uma série de incertezas ainda e desafios. Os desafios que nós estamos enfrentando são vários, né? E aí a gente pensa assim, será que a gente vai conseguir? Como que a gente vai conseguir? Como que o líder de hoje vai lidar com isso, né? Eu listei alguns, tá, gente? A gente já está vivenciando aí questões relacionadas à empregabilidade, desenvolvimento socioeconômico, à saúde mental, emocional, né? A gente está vivendo, inclusive, aí o período esse período aí do setembro amarelo, né? Em função aí do suicídio, fazendo uma campanha. Mas já tem também pesquisas mostrando o aumento do burnout, né, que é uma síndrome relacionada ao excesso de trabalho, porque nós estamos perdendo um pouco a referência, se estamos ou não, né,
conseguindo atingir os nossos objetivos, e às vezes a gente ultrapassa o limite, porque estamos em casa, ou temos uma flexibilidade, né, de resolver os problemas, e isso acaba impactando na nossa saúde emocional e física. E, sobretudo, a inovação das organizações, né, a aceleração que teve aí com a Covid, né, para a gente usar novas tecnologias, né, para a gente trazer novas ferramentas, né, utilizando aí da melhor forma e que sejam efetivas. E muitas vezes a gente tem aí um turbilhão de aplicativos surgindo, de ferramentas surgindo, e nem sempre é o mais adequado. E aí eu vou falar um pouquinho depois lá na frente sobre a inovação. A gente também cai nesse pensamento de ter que acelerar e inserir algum tipo de tecnologia antes mesmo de pensar nas outras etapas, né, de trabalhar cultura, comportamento, como a Ana citou aqui, né, do líder e das pessoas também, tá? Mas esses são alguns dos desafios. Nós temos vários outros, mas eu listei esses 4 desafios, ok? Bom, como que o líder, né, lida com isso, né? E como que nós, futuros administradores, né, gestores, educadores também, que estamos passando por tantas mudanças aí, tendo que trazer os alunos, prender a atenção dos alunos através das atividades online, né? Tem uma frase do Yuval Harari que ele falou, inclusive foi no início da pandemia, através de uma entrevista que ele deu no Financial Times. E eu achei bem interessante, porque eu me apego a isso, assim, de uma forma que eu penso, porque eu penso assim, o que eu posso fazer para ajudar, sabe? Inclusive, quando eu voltei do Vale do Silício, a primeira coisa que aconteceu comigo, quando eu percebi que eu não podia implementar aquilo que eu tinha trazido de imediato, porque a pandemia, ela limitou, né, alguns acessos, aí você fica paralisada, depois você entra em desespero, fala, meu Deus, e agora eu tenho uma série de compromissos, e no final você fala, peraí, o que eu tenho que eu posso fazer em prol dessas mudanças? Ele usou uma frase que eu achei bem interessante, que é assim, que tipo de mundo queremos habitar quando a tempestade passar? Que tipo de mundo queremos habitar quando a tempestade passar? E eu me apeguei a essa frase e achei muito interessante, porque eu penso o seguinte, nós temos todos esses desafios, mas que tipo de mundo que eu quero habitar depois que isso tudo passar, né? Enquanto administrador, estudante, educador, gestor, líder, enfim. O que eu posso fazer para colaborar? O que a minha comunidade pode fazer? O que a minha organização pode fazer, tá? E aí entra a sustentabilidade. Alguns de vocês aqui certamente sabem qual que é o conceito de sustentabilidade do Triple Bottom Line, o tradicional, falando dos 3 pilares, né? O ambiental, o P de planeta, o P de prosperidade, né, que traz o crescimento econômico, o P de pessoas, que está vinculado ao social e ao cultural, ok? Esse é o modelo tradicional, né? A gente tinha aí, no passado, uma frase que era muito usada, inclusive quando eu iniciei minha carreira na sustentabilidade, lá como eu contei para vocês, através do projeto de alternativas energéticas, né, com a companhia aqui de Minas Gerais, ainda escutava-se muito assim, olha, não é problema meu, tá? Às vezes você conversava com algumas empresas, né, não estou falando da companhia porque ela já tinha isso arraigado, inclusive é uma companhia que é listada, né, nas bolsas, inclusive ela faz o GRI, né, que é um relatório aí que ele chancela a organização que é sustentável, tá? Ela está no GRI, a Natura está no GRI também, muito bem colocadas, são empresas brasileiras, depois vocês podem identificar, eu falo das duas com muita alegria, né, principalmente a Companhia Energética de Minas Gerais, porque eu iniciei essa carreira lá, né, através desse projeto. E a Natura, porque me admira muito, uma organização que nasceu sob o cerne da sustentabilidade, todas as suas estratégias são
são traçadas, né, a partir desse conceito do triple bottom line. E aí, voltando aqui sobre a evolução, né, do conceito, nós tínhamos eu construí inclusive uma escada mostrando, né, depois eu vou passar para vocês, vocês vão gostar desse conceito. No início as empresas falavam, não é problema meu, enfim, isso é problema do governo, não tem nada a ver com isso. Depois veio o conceito de filantropia, ou seja, vamos ofertar, entregar cestas básicas, ou até mesmo fazer de alguma forma uma doação. O terceiro conceito aí foi vinculado ao impacto zero, ou seja, quanto menos impactar, melhor, né? É claro que esse conceito existe ainda, só que ele vem vinculado e amarrado num super importante, gente, que a pandemia trouxe para a gente muita clareza, tá? Que é a rede de impacto positivo. Esse é um conceito muito... a evolução da sustentabilidade está relacionado à responsabilidade social corporativa. O que a minha empresa, né, ela possui aí na verdade, de ferramentas ou até mesmo instrumentos que ela pode melhorar a qualidade de vida e impactar o maior número, né, de pessoas. Aí a gente começa pelos stakeholders, né, os principais stakeholders da organização, comunidade, clientes, empregados, os acionistas, né, a gente tem também a imprensa, os fornecedores, enfim. Quais são os stakeholders e quais são as demandas desses stakeholders, tá? Então, o olhar o que eu posso fazer para promover a acessibilidade, para a gente conseguir atingir de forma, né, criar uma rede de impacto que a gente possa atingir e melhorar a qualidade de vida, melhorar várias questões aí, inclusive os próprios 17 ODS da ONU, eles dão essa referência para as empresas, tá? Bom, quando eu fiz essa pesquisa, eu pensei assim, gente, peraí, né? A rede de impacto positivo. Primeira coisa que a gente pensa, né? Mas tem tanto problema no mundo, tem tantas questões, os próprios 17 ODS da ONU mostram uma série de objetivos ali relacionados à infraestrutura, relacionado ao clima, relacionado à educação, à saúde, enfim. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso tudo? Não, né? Eu vou identificar as demandas desses meus stakeholders. Lembra que eu falei lá a questão da coletividade, né, da liderança que tem senso de coletividade, de pensar, né, no global e agir no local, tá? Tem até uma brincadeira que eu faço assim, afinal de contas, né, eu não consigo ser um herói ou uma heroína, né? Nós somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo. E eu não sou nem a Capitã Marvel, né, e nem o Capitão América, né? Então, o que eu tenho que fazer? Tem uma frase do Klaus Schwab, ele é o fundador do Fórum Econômico Mundial, tá? Que ele fala assim, ó, se aceitarmos a responsabilidade coletiva para a criação de um futuro em que a inovação e a tecnologia servem às pessoas, elevaremos a humanidade a um nível de consciência moral, tá? Então, ele coloca isso, e eu penso o seguinte, se a gente começar a entender que a sustentabilidade, né, ela é feita com pessoas e para as pessoas, o pensamento é assim, não são as empresas que irão mudar o mundo, e sim as pessoas. O Ricardo ainda colocou isso, né, na fala dele, eu achei super bacana, porque está nas nossas mãos, né, nós é que vamos conseguir fazer essas mudanças aí, tá? Bem, vocês estão me vendo direitinho aí, gente? Porque é o seguinte, eu não estou conseguindo ver o chat do YouTube, tá? Então, só para dar uma alinhada aqui, tá? Ok? E podem, por gentileza, colocando as suas perguntas também, ou complementando. Eu gosto muito dessa troca, eu acho que a gente valoriza muito e cresce junto, né? Estou aqui para aprender com vocês também, tá? E, bom, então eu disse que são as pessoas, né, que vão mudar. São as pessoas que vão mudar o mundo, são as pessoas que vão tratar esses desafios como grandes oportunidades. Nós, administradores, gestores, líderes, educadores, profissionais, que conseguem impactar o maior número de pessoas, né, fazendo aí, tratando
a questão da sustentabilidade na inovação. Mas a inovação também traz, né, desafios e traz oportunidades, mas também traz desafios. Tem uma pesquisa que foi feita há mais ou menos 4 anos, tá? Falando sobre quais são os pontos, né, que irão serão, né, eles que serão assim, que irão afetar o trabalho, né, que irão afetar aí o trabalho nos próximos 5 ou 10 anos, tá? A primeira, né, a que teve o maior destaque e que me chamou a atenção também foram as tecnologias, né? Esse medo e esse receio, as máquinas irão substituir o homem, né? Como que a gente deve tratar isso? Eu tive lá, né, no Vale do Silício, conversando com uma psicóloga de robôs, tá? Doutora Joanne Transkei. E ela disse assim, que eu fiquei curiosa, eu falei, poxa, uma psicóloga de robôs, né? Como que vai ser isso, né? A gente já tá com já tem essa profissão. E ela falou, não, a minha função é integrar o homem máquina, né? Tratar aspectos humanos e não da máquina, mas para ele saber lidar melhor com isso. A gente sabe, né, que hoje nós temos aí a inteligência artificial, enfim, com muitos, né, com muita informação. Inclusive a gente conversou com uma robô lá, achei incrível. Ela já tinha armazenado em uma semana, 2 semanas, a quantidade de informação que ela sabia responder, né, a algumas perguntas. E isso chamou muita atenção, porque até o físico, né, a pele da robô, enfim, o olhar, a única coisa que a gente identificava que era um robô, porque o olho realmente ele é fixo, né? Mas as outras partes dela eram muito semelhantes ao humano, sabe? Mas mesmo assim, algo que a gente vem, né, refletindo aí há alguns anos e agora mais ainda, porque a gente já tem um desafio aí, que é a questão da empregabilidade, que trouxe, né, essa pesquisa, e falando assim também, essa pesquisa da consultora McKinsey, tá, gente? Estima-se que 800 milhões de cidadãos perderão suas ocupações para as máquinas até 2030, né? Aí a gente já fica com receio, com medo. E aí, o que vai acontecer com a minha ocupação, né, o meu trabalho, enfim? O que vai acontecer com as pessoas que não possuem as habilidades das máquinas, né? E aí tem outra frase aqui que eu gosto, que é do Alvin Toffler, que fala assim, o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender, tá? Aí a gente pensa o seguinte, né? Eu até conversando com o professor Rodrigo um pouquinho antes da nossa live aqui, né? Da nossa palestra, falando sobre essa questão da gente trazer tudo para o digital e muitas vezes dar algo errado e a gente fica preocupado, esqueci de falar tal coisa, porque no calor das emoções você vai colocando outras, né? Será que ficou bom, será que não ficou? E é muito legal ver essa frase as pessoas, peraí, vou falar aqui do professor Alisson, tá? As pessoas detentoras de capital para investimentos conseguirão promover urgente mudança de postura do governo com relação às questões ambientais do Brasil? O professor Alisson Almeida está fazendo essa pergunta. Eu posso te responder mais para o final, professor, porque agora a gente está aqui no calor das emoções para falar sobre esse tema aqui. E eu acho que vai vir de encontro à sua pergunta, tá? O analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender, tá? Bom, essa frase, né, que eu falei, que inclusive trouxe para a gente muita clareza agora, porque a gente está acelerando todos os nossos processos e muitas vezes a gente se cobra muito de não estar dando certo, é que a gente tem uma cultura de que a gente não pode fracassar. Quando eu cheguei lá no Vale do Silício e fui conhecer, né, as organizações que deram certo, aquelas que estavam, né, empreendendo, que estavam ativas, enfim, até mesmo essas grandes, né, que a gente está aí habituada a falar delas o tempo todo, né, que
que fizeram, né, que tiveram inovação disruptiva, como a Airbnb, a própria Apple, né? A gente acha que lá, por exemplo, eles têm essa questão de entender, né, o erro como uma grande oportunidade e não como um fracasso. E aqui a gente tem, infelizmente, ainda essa cultura de achar que se a gente está errando, se a gente está esquecendo algo, se a gente está deixando de fazer algo querendo a perfeição o tempo todo, né? E ser inovador, você tem que trabalhar esse pensamento, que está muito ligado também ao pensamento exponencial. O Roniel está falando aqui, a natureza da humanidade é a evolução. Precisamos saber trabalhar com fluxo constante das ideias. Sensacional, Roniel. Porque, de fato, nós somos seres, né, que estamos o tempo todo tendo que se conectar a algo. Aí você tocou num assunto bem interessante, lá no nosso canal 8, tem uma entrevista que eu fiz com um especialista em neurociências, e ele fala assim, que o uso das máscaras, tá, né, ele vai causar, a gente ainda não sabe qual é o tipo de impacto que ele vai ter, principalmente nas crianças, né, que não estão habituadas e que estão aprendendo agora a escanear o rosto dos pais, das pessoas, né, isso vai impactar, de certa forma, na socialização. E a gente, quando interage, se conecta, a gente consegue trabalhar mais ideias, né, trazer mais ideias. E isso é muito bom. Vou te contar uma outra coisa que aconteceu hoje. Hoje eu acordei com uma mensagem de uma colega que viajou comigo para o Vale do Silício, e o mestrado dela, ela ainda estava decidindo qual seria a linha de pesquisa, o mestrado dela na Inglaterra. E aí hoje ela me mandou uma mensagem dizendo assim, Júnia, me agradecendo, muito obrigada porque você contribuiu, né, colaborou, me motivando e me ajudando a me tornar mais confiante naquilo que eu estava em dúvida, né, se eu colocaria, se eu trabalharia ou não, né, que seria também ligado à sustentabilidade. Eu fiquei muito feliz com isso, porque ela fez hoje a defesa e ela conseguiu, tá? E aí ela me mandou essa mensagem, eu falei, poxa, que legal. Então quer dizer que essas ideias aí que o Roniel falou, né, de fato, elas funcionam muito bem quando a gente se conecta com mais e mais pessoas, né, criando essa rede de impacto positivo. Bom, o mundo está mudando, né, gente? Então, além dessas, aliás, nós tivemos aí, mostrei a questão dos desafios, mas nós temos também oportunidades. A Euromonitor trata, né, é uma empresa de pesquisa internacional, eu trouxe alguns dados aqui, e ela levanta o comportamento do consumidor, né, das pessoas, o que as pessoas estão querendo. E mais ainda com a pandemia, né, o que aconteceu aí? O bem-estar mental em convergência com o físico, queremos aproveitar nossos recursos, as pessoas, né, o consumidor está muito mais ligado a isso, ao invés de comprar coisas que ele vai pensar que eu vou comprar e depois recicla, não, ele já vai comprar algo que ele pensa no futuro, de que maneira pode ser reutilizado, né? Empreendedores adaptativos também é uma tendência, que querem fazer algo de propósito. E lembra que eu falei para vocês da pesquisa que eu fiz, né, daqueles 4 perfis, que todos eles também tinham um propósito bem definido. E o que é isso? Gente, isso é muito importante. Não sei se vocês conhecem a ESG, tá? É um critério que é adotado para análise, né, de empresas que têm interesse em abrir capital, tá? Na Bolsa. Então, um dos critérios é propósito, né? Tá dentro aliás, esse critério da ESG, tá relacionado ao meio ambiente, ao social e à governança, ou seja, a transparência, né? Mais uma vez, a Ana falou sobre o exemplo aqui, então tá muito vinculado a isso. E que querem fazer algo de propósito. Qual que é o valor, né, o que você está trabalhando aqui na organização, ou líder, né, o que você propõe para essa organização a partir de mapeamento de stakeholders, né, identificando quais são essas necessidades. A inovação trata muito isso, né, a questão de resolver problemas e promover a acessibilidade, né, quem tá mais consegue, né, ter mais acesso. Se a gente está falando de água, se a gente está falando de clima, né, a própria organização pode identificar qual que é o tipo de
o que ela vai trabalhar, né, através desse mapeamento de stakeholders aí que eu falei, identificando essas demandas, tá? Além disso, gente, nós temos também como oportunidade as top habilidades do futuro, né? Que está relacionada à solução dos problemas complexos, o pensamento crítico, nosso pensamento crítico, a criatividade, terceiro lugar no ranking, gestão de pessoas, empatia, se colocar no lugar do outro, a inovação tem muito isso. Qual é a dor, né? A Uber, que foi criada a partir de um trajeto feito de San José para São Francisco, e aí ele pensou assim, olha, um dos, né, dos fundadores, como que eu posso chegar no lugar sem ter que gastar meu tempo, tendo que estacionar um carro, enfim, e pensando também, né, nas questões de empregabilidade. É interessante isso, porque a economia da Uber, né, a chamada de gig economy, ela é como se fosse, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas às vezes você entra na Uber, a pessoa falava assim, eu não estou empregado, eu estou aqui por enquanto, né? E a gente viu que na pandemia, ela acabou sendo um destaque, porque ela que estava levando a nossa comida, trazendo a nossa comida, levando os nossos, né, fazendo o nosso trajeto, tá? Bom, inteligência emocional, já falei mais uma vez aqui, inclusive foi destaque da pesquisa dos líderes, né? O bom senso na tomada de decisão, a orientação para serviços de negociação e flexibilidade cognitiva, são top habilidades, né? Que são, eu digo que são oportunidades para a gente trabalhar a questão da humanização, para a gente trabalhar a questão da sustentabilidade. E no início do ano, teve a reunião também do Fórum Econômico Mundial, que através dessa reunião, várias diretrizes, né, foram listadas, entre elas, os CEOs anunciaram a década da ação, ou seja, não dá mais para ficar no discurso, agora é prática, Ricardo falou muito bem isso aqui, né, os investidores estão em busca de negócios de impacto positivo, né, falei da ESG aí para vocês, pesquisem depois, se quiserem também no meu LinkedIn, já tem um artigo falando sobre, tá? Criar soluções para a saúde humana do planeta, né? Quais são as soluções que a gente pode aí reduzir o impacto, falando de mudanças climáticas, mais uma vez, busquem o 17 ODS da ONU, que lá vocês têm como referência também um mapeamento super importante que vai colaborar aí para a gestão de vocês dentro da organização, ou até mesmo para os projetos do futuro, né? Quem quiser entrar. Aprimorar as habilidades, ou seja, a década para aprimorarmos as nossas habilidades psicossociais, tá? A inteligência emocional, o comportamento humano ganha destaque na gestão de pessoas. A inovação também é um ponto, uma diretriz que foi lançada nesse Fórum Econômico Mundial. A inovação para garantir a inclusão social, mitigar riscos sociais, ambientais e econômicos, mais uma vez. E a indústria 4.0, né, que não podia ser diferente, falando da marca dos avanços em tecnologias digitais, físicas e biológicas. Gente, isso é muito interessante, porque assim, quando a gente pensa em inovar, a primeira coisa que a gente fala é, nós temos que implantar um software, trabalhar algum tipo de aplicativo e colocar alguma tecnologia. Depois entrem lá no nosso canal, vocês vão ver que o Newton Pasquim, que é um dos mentores da Singularity, ele fala sobre o processo de inovação disruptiva, como que ele funciona, tá? E ele não começa pela tecnologia. A tecnologia é a quarta etapa disso, ok? Primeiro ele começa pelo pensamento exponencial, né? Eu indico para vocês esse livro, Abundância, o futuro é melhor do que você imagina. Falando sobre o pensamento exponencial. Ele fala sobre a cultura, a segunda etapa, cultura e liderança, tá? A terceira, a gente vai para os processos. E, por último, a gente implanta a tecnologia. É assim que funciona. E essas etapas, elas são essenciais para que haja, de fato, uma inovação na organização, tá? Bom, mas aí nós temos também, como eu falei, né, os 17 ODS como papel-chave para ajudar no desdobramento das estratégias da organização, né? Eu trouxe aqui alguns cases, não dá para apresentar para vocês, mas só falando por alto mesmo, sobre energia renovável, nasceu da ideia de duas alunas do MIT,
É um projeto que está vinculado à energia solar. Nós temos em abundância, né, gente? Inclusive, eu estive lá na Google, visitando a Google lá no Vale do Silício, e uma das entrevistas que eu fiz foi com um representante deles lá, da área financeira. Ele me explicou o seguinte, o gerente, ele disse assim: Júnia, aqui na Google a gente tem um método que chama 70-20-10, tá? Em que a 70% o nosso colaborador se dedica, né, a desenvolver algum projeto da organização, 20% ele está vinculado a expor suas ideias, e 10% ele pode fazer o que ele acha interessante, né, ele tem 10% do tempo dele dedicado a algo que ele, dependendo do resultado que ele der, ele tem 10% dedicado a um projeto pessoal. E aí ele falou assim que eles têm muita abertura, sabe? Isso está vinculado à cultura, tá vendo? Como que a inovação está muito vinculada à primeira cultura. E aí eles escutaram uma menina, que é uma engenheira, de 26 anos, e ela deu a ideia de mudar todo o processo lá de energia para energia solar, já que na Califórnia, né, tem abundância também. E hoje todo o complexo, inclusive, foi considerado um dos maiores complexos de energia solar dos Estados Unidos, lá na Google. E esse projeto de energia solar que eu estou falando para vocês, ele proporciona energia para comunidades carentes, a partir desse trabalho que foi feito de 2 alunas. Então, não é só quem é profissional, quem está já atuando, né? Está na hora da gente colocar a mão na massa. E o líder, né, de hoje, ele tem que ter atitude maker, né, de colocar a mão na massa, né, ele tem que ter um comportamento ético, tem que ser uma pessoa com flexibilidade cognitiva, tá? Bom, esse é um projeto deles, entre outros aqui, mas eu vou colocar porque eu acho que o tempo está quase terminando. O combustível do futuro, vocês já devem ter visto também, o projeto da ONG Melinda Gates. Tem até um documentário na Netflix, né, falando sobre esse projeto, o que ele proporciona, trazendo aí saneamento, qualidade de vida e eletricidade, né, para as comunidades lá da África. Bom, consumo consciente através da economia colaborativa, reduzindo impacto ambiental, acesso aos bens que não podem comprar, né? Esses são alguns dos projetos que podem estar vinculados aos ODS que eu citei aqui. E eu citei também o nosso, que é o WCS, que é o 17º ODS. Nós desdobramos, né, esse ODS em parcerias estratégicas em prol do crescimento econômico sustentável, trazendo indústrias, startups e empresas, micro e pequenas empresas também, para trocarem experiências e possibilitar também oportunidades de novas parcerias aí. Bom, o que é necessário, então, para esse líder, né, de agora, diante de tantas incertezas, o que tem que ser trabalhado, desenvolvido, né? Eu listei aqui também mudança de pensamento da coletividade, tá? Foco no emocional e no social, tá? E também, uma coisa bem interessante, deixa eu só ver aqui uma coisa, tá? Bom, foco no social e no emocional e também na inovação, ok? Mas a gente está fechando aqui agora, acho que a gente vai abrir um pouco as perguntas, diante dessas pesquisas, né, que foram realizadas e de todos os pontos que eu levantei aqui, falando um pouco desse histórico, né, desses 4 grandes nomes aí da nossa história, falando também do que os líderes, né, colocaram para a gente como referência de como é ser um líder hoje, além desse trabalho todo que a gente vem fazendo aí, através da inovação e dos projetos de sustentabilidade, nós criamos 4 pilares importantes, né, para o líder da era complexa, trazendo esses 2 diferenciais na ponta, inovação e sustentabilidade, tá? E aí, nós criamos 4 pilares para o desenvolvimento dessa liderança, né, importantes aí, e também para que possa ser desenvolvidas habilidades vinculadas à sustentabilidade e à inovação. Tá? O primeiro pilar, claro, é o da sustentabilidade, é o pensar global e agir local.
tá? O segundo está vinculado ao propósito, ou seja, qual é o meu propósito, né? O que eu quero enquanto líder, mas sobretudo enquanto ser humano, né? Que mundo, né, que eu quero, que eu desejo após toda essa tempestade passar. A gente trabalha também com algumas metodologias, a metodologia dos 5 Cs, que está relacionada ao cuidado, lógico, né, a empatia, entender a dor do outro, entender de que maneira eu posso fazer diferente em termos de quais as ferramentas eu possuo e o que eu preciso buscar para melhorar, para trabalhar também os meus stakeholders. O controle das emoções não é o controlar as emoções, mas é o autocontrole no sentido de 70% a gente tem aqui, de 70% aqui do dia, né? Nosso dia, ele é impactado por emoções, praticamente, mas como que a gente lida com isso, né? A questão da colaboração, de trabalhar mais a colaboração. Essa turma que está chegando agora, que já está, né, na verdade, no mercado de trabalho, vocês, por exemplo, pensamento de colaboração muito mais evidente, né, e não existe essa barreira, né, então é algo que tem que ter essa flexibilidade e a comunicação, né, saber se comunicar, saber entender e ouvir também, porque comunicar não é só falar, comunicar e ouvir também, né, aliás, chega a ser uma das questões mais importantes na comunicação. E o outro ponto, né, que está dentro aí desses dois diferenciais que eu falei, que é a inovação e a sustentabilidade, que é o comportamento ético e transparente, né? Não tem como mais um líder fazer uma gestão, um administrador, ou, enfim, nós também educadores, né? Se não for transparente, se não estimular o engajamento, né? Tem que ter esse comprometimento também. E por fim, e não muito... E por fim, não, né, gente? Que é o outro pilar que abraça esses dois aí que eu falei, que é o comportamento e o propósito, né? Conhecimento e inovação, flexibilidade cognitiva, aprender, desaprender e reaprender, e destreza digital, né? Mais e mais o mercado está pedindo isso, e mais a gente tem que estar preparado para lidar com essas experiências e poder também possibilitar o desenvolvimento daqueles que fazem parte das nossas equipes, ok? Bom, por que isso tudo, né? Esses 4 pilares? Porque eu acredito, né, a 8 acredita, que empresa saudável é igual a sociedade saudável. E mais do que nunca, né, pessoas saudáveis é igual a empresa saudável, que é igual a sociedade saudável, né? Então, assim, é algo que, se você, claro, né, identificar aí como características importantes da liderança dessa era complexa e trabalhar nesse pensamento exponencial, a questão da cultura, né, dos processos e a tecnologia, a gente vai estar integrando aí, se preparando para um novo, né, que as pessoas estão falando um novo normal, mas o que a gente já está vivenciando aí são essas mudanças, e a gente sabe que é muito mais volátil, muito mais rápido, né? Não é algo que vai ser, como eu falei anteriormente aí, do pensamento linear. Espera, amanhã a gente resolve. Não, tem que ser agora, né? Bom, a gente está terminando. Eu espero ter transmitido aqui a mensagem para vocês de uma maneira que a gente consiga sair daqui com alguns insights, porque a ideia era essa mesmo. Se vocês quiserem ficar à vontade aí para fazer algumas perguntas. O professor Rodrigo pode, sim, professor, sinalizar aqui as perguntas, a gente já está terminando, né? Quer dizer, eu já terminei a minha parte aqui. Eu espero ter passado a mensagem e de pedir desculpa também, porque o nosso slide aqui, ele não quis ser transmitido, mas é algo que a tecnologia, às vezes, né? Tranquilo, Júnior, muito obrigado, né? E, assim, eu quero dizer de cara que você nos deixou numa situação muito complicada, certo? Por quê? Você, que essa temática, eu acho que a gente nem finalizaria essa live, tá? Eu acho que a gente entraria nessa live aí a madrugada toda, porque tem muito assunto, né? É muito instigante e eu confesso que eu me empolgo, né? Eu sou suspeito para falar, porque também é uma temática que eu gosto muito, né?
E aí, você falou em vários pontos que geram diversas discussões, né? Várias reflexões. Então, é por isso que eu estou dizendo que você nos deixou numa situação complicada, porque a gente precisa finalizar, até porque em seguida, né, vamos ter aí a apresentação do projeto da Música e Educação. Mas é claro que a gente né, vamos fazer aqui algumas reflexões, e aí eu gostaria, né, de já pedir para que todos que estão aqui vão colocando suas perguntas, mandem também suas dúvidas, o que ficou em aberto. Nós já temos aqui algumas perguntas listadas, tá, Júnia? E aí, antes, né, da gente iniciar, eu queria aproveitar, enquanto as pessoas também estão formulando as perguntas, para fazer aqui, que seria uma pergunta no sentido mais de uma reflexão, né, Júnia? Eu vi que você falou da questão do triplo bottom line, né, das 3 linhas do botão, e aí eu tenho aqui alunos, né, que foram de gestão ambiental, outros que estão fazendo essa disciplina comigo, e quando você falou, eu pensei logo, muito bonito para a cara deles, se eles não estiverem lembrando do triplo bottom line, né? E aí eu queria, na verdade, instigar uma reflexão sua, que seria a seguinte, né? Durante muito tempo, quando as empresas enfrentavam uma crise, né? Quando chegava essa crise e essas empresas trabalhavam questões ambientais, geralmente as questões ambientais elas saíam de cena, né? Elas entravam logo para escanteio. Sim. E quando a gente entrou nesse período de pandemia, nós estamos observando que o comportamento dessas empresas elas estão mudando, né? Mesmo com o período da pandemia, elas estão investindo ainda mais nessas temáticas ambientais, né? Ou seja, a questão ambiental, que infelizmente, né, algumas pessoas a gente sabe que ainda tem essa característica de achar que é modismo, né? Uma onda passageira, que a gente sabe que não é, mas várias empresas estão investindo ainda mais pesado, né? Ou seja, uma tendência de comportamento bem diferente do que a gente tinha um tempo atrás. E eu queria sua opinião sobre isso, Júnia, por favor. Nossa, eu amei o seu posicionamento, porque assim, é algo que eu venho batendo na tecla há tantos anos. Quando eu entro na sala de aula, a primeira coisa que o aluno pergunta é que hora que vai acabar a aula? Porque primeiro porque as aulas acontecem às sextas e sábados, né? E aí todo mundo quer sair, curtir, né? Já está cansado, enfim. E a maioria é engenheiro, né? Não estou falando mal dos engenheiros, mas assim, é porque a turma é mais pragmática, né? E às vezes a gente tem que discorrer muito sobre o lado humano, né? Que está vinculado aí ao social. E sabe o que eu vejo? Leonardo, eu estou te chamando de Rodrigo. Léo, já estou te chamando de Léo. Eu vejo assim, que antes, de fato, né, a sustentabilidade era vista como uma exigência, né, através da 14.001. Então, falar, vamos fazer educação ambiental porque existe lá na 14.001 uma exigência. Vamos desenvolver a liderança porque existe lá uma exigência. Só que é o seguinte, eu já vivenciei algumas crises, né, e de fato, eu conheço colegas donos de consultorias que lidavam só com a sustentabilidade, não é o caso da 8, a gente trabalha com outras frentes relacionadas à segurança do trabalho, à qualidade, né, outros projetos, e aí ele teve que fechar, ele não aguentou. Foi naquela crise, acho que, não sei se foi na de 2008, alguma coisa nesse sentido. E aí ele teve que fechar porque ele não sabia trabalhar outro projeto e as empresas não estavam contratando. Só que o que aconteceu? O olhar hoje, e aí eu vi várias entrevistas, inclusive de grandes nomes, como o Paulo Sérgio, quem foi, gente? Eu esqueci agora o nome dele, mas enfim, são grandes líderes falando o seguinte: a gente tem que começar a pensar a sustentabilidade como o que a gente pode fazer para melhorar a vida das pessoas. E acho que a pandemia, ela trouxe para a gente o senso de vulnerabilidade, o senso de coletividade, né, de empatia, e aí você começa a se colocar no lugar do outro. Eu falo que esse foi o lado positivo da pandemia, sabe? Então, quem está lá trabalhando dentro da organização, e eu tenho acompanhado muito isso, está tendo que trabalhar muito restrito, no sentido de distanciamento, utilização das máscaras, aí a gente ainda não sabe o impacto que isso vai causar, porque a gente está respirando gás carbônico o tempo todo, né? O sangue da gente está ficando mais ácido. Eu estava conversando com um colega de educação física, ele falou isso: Júnior, a gente não sabe, mas o sangue ácido provoca
câncer, sabe? O câncer, a célula cancerígena, ela adora isso. Enfim, não estou aqui para falar de coisa ruim, viu, gente? Só estou colocando para vocês o seguinte: nós estamos, de fato, vivenciando algo que todos, né, estão vivendo, e aí acaba que isso cai na real, né? Fala assim, peraí, o que eu posso fazer? Aí surge o critério também, né, com muita mais efetividade de investimento nas empresas que são sustentáveis. Então mudou, né? Eu falo que agora mudou, nós estamos a favor. Uma vez eu estava dando uma aula numa universidade lá no Rio de Janeiro, o aluno falou assim: você enxerga a sustentabilidade como uma oportunidade? Eu falei, nesse momento, 100%. Está na hora agora que a gente tem que entrar trabalhando as diretrizes. Se você quer entender um pouco mais, entra lá no site da ONU, utiliza aqueles 17 ODS como um mapa estratégico, sabe? Eu falo que assim, não é só estratégia por estratégia, mas o que eu posso fazer, né, para melhorar aí, impactar mais pessoas, melhorar a qualidade de vida de todos nós, né? Qualidade do ar, olha, que é uma coisa mais preciosa e que a gente está sofrendo porque a gente não pode sair sem a máscara, a gente quer inspirar um ar puro, né? O que as pessoas estão fazendo? Mudando para lugares mais arborizados, ficando mais ao ar livre, né? Mudando comportamentos em função disso, né? Mas eu espero ter respondido a sua pergunta aí. Júnia, e assim, o tema, né, você trazendo inovação e sustentabilidade, são dois temas muito caros, né? Tanto para a administração como para a humanidade de forma geral. Então, assim, como eu falei, são várias reflexões que surgem, né? Caros no sentido de problematizações que surgem, né, nesse aspecto. E aqui a gente já vai iniciar, né, as perguntas. O professor Alisson, né, que é a pergunta que tinha sido anteriormente, nós retornamos ela, e ele pergunta: as pessoas detentoras do capital para investimentos conseguirão promover a urgente mudança de postura do nosso governo com relação à questão ambiental no Brasil? Ai, Alisson, essa pergunta eu gostaria muito de ter a resposta assim, para você. Inclusive, assim, é algo que deixa a gente um pouco temeroso, né, em função do que é prioridade, sabe, para o governo e para nós, né. Eu vejo assim, a gente precisa sim de pessoas no governo com esse olhar, né, para a questão ambiental com mais, eu falo com mais até amorosidade, sabe, professor? Até ontem eu vi uma live numa revista feminina com a Marina Silva, né? Eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecê-la pessoalmente e saber desse ativismo dela o tempo todo, né? Como que ela está ligada, principalmente à questão da Amazônia. E assim, a gente precisa de mais, né? De mais políticos, de mais pessoas pressionando, né? Para que a gente tenha aí a mudança, né? E a mudança rápida que a gente tanto precisa, né? Relacionada às questões ambientais. Mas aí a questão da prioridade, quando você vem de uma pandemia em que as pessoas, né, precisam de emprego, né, a gente está vendo aí os impactos na empregabilidade, a questão do desenvolvimento social e econômico. Então, acho que isso vem como uma prioridade. Até essa entrevista que eu falei antes desse líder, ele fala isso, ó, não é deixar de olhar o ambiental, mas é começar a olhar para o social, né, de uma maneira que a gente, aliás, é prioridade agora, sabe? Não que o ambiental não seja, lógico, né? Eu sou a primeira pessoa a levantar a bandeira e falar assim, gente, nossos recursos, quando eu falo, converso com alguém de fora, né, que é da Europa, enfim, que está em lugares que tem recursos mais escassos, eles falam, gente, como vocês são ricos, né? Como nós somos ricos e como a gente tem que saber lidar com isso. Eu falo que o brasileiro tem que ter... Sabe por que eu coloquei o Ayrton Senna? Porque era um cara que levava a bandeira para qualquer lugar que ele fosse, sabe? Ele tinha sabe a musiquinha do domingo que a gente ouvia, que o pai colocava a gente para assistir a corrida? Eu falo que é a musiquinha da esperança, sabe? O mundo podia estar um caos, o Brasil podia estar um caos, mas a gente ouvia aquele hino da vitória, a gente falava, nossa, a gente vai conseguir, né? Então, acho que é isso que a gente precisa. Sim. Tá? Júnia, e eu vejo muito que esse questionamento do Alisson, né, vem muito até com uma reflexão crítica, até de um processo de desromantização da sustentabilidade, né?
que às vezes a gente encontra muito, né? Principalmente Sim. quando a gente aborda, para quem está entrando em contato a primeira vez com a temática, vê muitas vezes de uma forma muito romantizada, né? Um equilíbrio ambiental, econômico e social, mas enquanto nós tivermos essas diferenças de classes, equilibrar socialmente é extremamente complexo, né? Então, talvez seja até uma proposta ser revista, né, a própria definição, né? Eu comento muito isso, né? Que às vezes a definição da sustentabilidade que foi feita lá em 85, 1987, hoje em dia ela já está com 34, 36 anos, né? Então, as gerações futuras que estavam colocadas lá já passou, já é a nossa, né, Júnior? É muito novo, né? Se você parar para pensar, por exemplo, se você pega aí as pesquisas que foram realizadas, né, e as publicações sobre sustentabilidade, é tudo muito recente. Você pega tudo muito relacionado à questão, só a questão ambiental, né? Que a gente teve lá, acho que foi no início da década de 60, quando surgiram as primeiras conferências falando sobre o uso do plástico, né? Acho que foi alguma coisa nesse sentido. Então, assim, a coisa foi evoluindo muito para o lado ambiental, e quando surgiu o Triple Bottom Line, ainda há muito questionamento a respeito disso. Não tem jeito de equilibrar. Como é que eu vou viver sem ter a minha cadeira que é produzida com minério, que é explorado, sabe? Então, acho que a gente tem que pensar num termo que é técnico, mas que faz com que o pensamento da gente não seja tão cruel também, ao ponto de falar assim, a gente precisa mitigar 100%. Às vezes não consegue, né? Aliás, é esse termo, mitigação. O que eu posso fazer para minimizar esse impacto? Por isso que é importante, há uma certa dificuldade de entender a Triple Bottom Line por causa do tripé, né? Que tem 3 esferas aí em contato, né? E o que eu posso fazer? Por isso que eu falo, você não vai conseguir ser nem o Capitão Marvel, o Capitão América, nem a Capitã Marvel. A gente não vai conseguir, mas a gente vai conseguir fazer alguma coisa, entendeu? Acho que é nesse sentido. Joia. Júnior, aqui o Edson, ele está perguntando, professora Júnior, como as empresas na área de marketing digital podem estar se reinventando para poderem sair na frente de suas concorrentes? Nossa, vocês estão lá na frente já. De marketing digital, gente, é incrível isso, porque assim, bom, existem, né, as ferramentas de colaboração, inclusive eu estou tratando com uma empresa que fica na Europa também, que é em Portugal, muito interessante. Eu vou te dar uma ideia legal aqui, que eu acho que não tem problema, porque isso aí, existem outras empresas que fazem esse trabalho de colaboração. As empresas estão buscando muito, principalmente, trabalhar as ideias, né, internas, e valorizando mais as ideias internas, então as ideias dos colaboradores. Eles estão participando mais. Eu vou te dar um exemplo disso. Quando eu comecei a atuar na área de comunicação, a minha função era desenvolver o endomarketing. O meu primeiro cliente foi a Coca-Cola. Olha que responsabilidade, né? E endomarketing, eu fiz comunicação, eu fiz uns cursos de marketing, mas eu sempre gostei da área de gestão, então eu fui para o endomarketing, trabalhava com RH e com sistema de gestão integrado, tá? E aí era uma dor tremenda a gente conseguir engajar os colaboradores, eles se engajavam para apresentar suas ideias, mas naquela época ainda existia uma certa dificuldade de ter essa interação. Mas hoje não. Hoje as empresas estão buscando isso demais, né? Você que é do marketing digital, é uma forma de você trabalhar ideias mais criativas, né? Desenvolver aí essas ferramentas de colaboração, sabe? Esse é um ponto que eu acho que ele é bem próspero para quem é da área digital. Tá? Excelente. Professora Júnior, então vamos caminhar aqui para as nossas falas finais, tá? Gostaria de deixar aqui a palavra para você, para se despedir, enfim, a palavra é sua, professora. Mais uma vez, assim, eu sou suspeito para falar, porque senão a gente aqui ia varar a madrugada conversando. Mas... Olha para você ver, hoje é sexta-feira, né? Ó, algumas pessoas já saíram, porque já estão aí preparando, né, para descansar. Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte, eu estou muito feliz e satisfeita de estar aqui com vocês. Piauí, né, assim, um beijo
maravilhoso aí para vocês, que eu tenho certeza que esse povo né, como esse Brasilzão nosso, eu não conheço ainda, mas quero conhecer. Como eu disse, eu conheci 3 pessoas lá no Vale do Silício que são daí, né? E que são pessoas maravilhosas também. E eu falo que esse momento deu essa oportunidade para a gente ir mais rápido até outras pessoas e conseguir impactar o máximo possível. Se eu conseguir que daqui a gente saia com uma sementinha ou com um insight, né, para promover algo em prol da sustentabilidade e unindo essas 2 frentes, que é a inovação e a sustentabilidade, eu vou ficar muito feliz. Tem uma tela que eu gosto de mostrar e que não vai ter jeito de mostrar aqui para vocês, que é uma tela que mostra a última ceia, sem fazer apologia à religião, mas é uma tela que mostra a última ceia. Se a gente conseguisse interagir agora, seria muito bacana, porque eu vou fechar sobre esse tema que eu falei, que é inovação e sustentabilidade, com essa tela. Existem 2 grandes nomes nessa tela que representam essa pesquisa, que representam que a gente consegue associar esse tema, né, que eu vou falar hoje, que é a inovação e sustentabilidade diferenciais da liderança da era complexa. Então, eu perguntaria para vocês quais são esses 2 nomes nessa tela, na última ceia, tá? Certamente você ia me falar o quê? Que um deles é Jesus, que está relacionado a um grande líder que trouxe, né, para o nosso tempo, aliás, que tem aí que ensinou, né, várias milhares de gerações, milhares de pessoas, bilhões até, e que tem, né, um exemplo que é seguido até hoje, né, um exemplo de humanidade, de coletividade. Então, nós temos aqui uma representação da sustentabilidade. E o outro homem, ou outro nome, talvez vocês não conseguiriam identificar, tá? Porque ele não está na última ceia. Foi ele que fez a obra, que pintou essa última ceia, que é o Leonardo da Vinci. Que no seu tempo, ele foi um grande disruptivo, inovador. Porque além de ser um grande pintor, ele era um anatomista, um engenheiro, entre outras tantas funções que ele agregou. Então, eu deixo essa mensagem para vocês mostrando que não existe época, existe sim intenção e propósito. Se esses 2 homens conseguiram isso e até hoje são lembrados, qualquer um de nós também fazemos isso com muita maestria, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, viu? E é essa mensagem que eu deixo para todos vocês, futuros administradores, empreendedores, educadores, líderes, gestores. Um grande beijo, Piauí. Até a próxima. Estou à disposição no LinkedIn, Júnia F. Carvalho, tá? Me procurem lá, vocês vão ver também todos os artigos, eu sempre estou publicando algum. Aceito convites também para outras conversas, né? Já percebeu, professor? As portas já estão abertas, eu já ia dizer aqui. Júnior, as portas aqui do Piauí já estão abertas. Sua ponte aérea já está feita. Assim que finalizar esse período... Tá certo? Muito bom. Muito obrigado, Júnior. Muito obrigado pela simpatia, muito obrigado por ter, né, colaborado aí conosco na sexta-feira à noite aqui. Imagina. Muitas pessoas aqui agradecendo, excelente palestra, muito bom, top. Várias pessoas comentando aqui no chat, Júnior. Então, assim, foi um prazer, né, lhe conhecer. E muitíssimo obrigado. Obrigada. Entrem no canal, a gente tem um canal aqui no YouTube, sim, que é o 8 Conexão, Liderança e Propósito. Você se inscreva lá e daí sempre vai receber as atualizações. E tem muita coisa bacana lá também. 8, você pode só repetir, Júnior? 8 Conexão, Liderança e Propósito. Pronto. Anotado aqui, né, pessoal? Obrigada mais uma vez. Um abraço. Júnior, muito obrigado. Um abraço. Tchau.